Então, gente, bom, a ideia agora é a gente poder trocar uma ideia. Vou só dar mais uma contextualizada no que eu falei desde o início, para, de repente, quem chegou um pouquinho depois e acabou perdendo essa explicação inicial. Esse trabalho, essa que a gente está nomeando agora como aula espetáculo, figurino e o gesto, ele é fruto de um processo de investigação artística, né, de uma prática artística como pesquisa, e que foi financiado pelo Programa Nacional Aldir Blanc, pela Prefeitura do Natal, dentro da faixa de intercâmbio artístico. Então, na verdade, é também um intercâmbio entre 3 artistas aqui de Natal, que sou eu, Heloísa Souza, como encenadora, 2 atores, que é a Mayna Santana e o Caju Dantas, são residentes aqui na cidade, e a gente fazia esse intercâmbio com 3 artistas que são residentes em Santiago, no Chile, que é o Matheus Fávero, que é ator, a Andréia Ubal, que é atriz, e o Davi Atêncio, que é encenador. E aí, esse trabalho surge literalmente do cruzamento de 2 pesquisas. Então, a pesquisa da pesquisa, sim. A primeira é uma pesquisa sobre figurino, que eu desenvolvi no meu doutorado, que eu finalizei ano passado na USP, e que era uma pesquisa também conceitual, né, sobre uma ideia de uma filosofia do figurino, tentando elaborar um conceito de figurino a partir de outros usos, depois da cena moderna, da cena contemporânea e tudo mais. Essa pesquisa cruzava com a pesquisa que está sendo desenvolvida pelo que é chamado de Programa Binacional de Investigação Artística TC Abstracto, que é um programa que é dirigido pelo Matheus Fávero e pelo Davi Atêncio, e que a Andréia Ubal está junto desse projeto de pesquisa sobre o gesto que eles vêm desenvolvendo. Inclusive, estão na finalização de um livro sobre isso. Então, era meio que a pesquisa entre 2 coisas, a junção de 2 pesquisas, né, dessa sobre o figurino e essa sobre o gesto, para tentar entender como esses 2 elementos da cena conseguiam interagir, né, conseguiam se relacionar para a criação artística. Então, foram 20 dias de trabalho. Teve uma etapa em Santiago, a gente foi para lá, para Santiago, passamos 10 dias lá trabalhando, fazendo laboratórios de investigação dentro dessa proposta, e eles vieram para cá, né, 10 dias também de trabalho intenso, culminando em 2 dias de apresentação disso que a gente nomeou como aula espetáculo, que é uma maneira de tentar compartilhar com o público, literalmente, uma organização cênica, né, dramatúrgica, do que a gente desenvolveu no laboratório enquanto investigação. Então, é essa coisa da partilha da pesquisa, né, com a comunidade e, enfim, todas as pessoas interessadas, sejam pesquisadores, artistas ou o público de modo geral. E, enfim, e aí é isso. A gente está nesse movimento que também gera outras pesquisas, gera outras práticas, enfim. E aí, nesse momento, a ideia era a gente poder ouvir também vocês como foi a experiência dessa ideia de uma aula espetáculo, que percepções e pensamentos, de repente, vieram, né, compondo. Tem gente que já veio mais de uma vez, então, de repente, pode ter outras percepções, enfim. E a gente queria poder trocar, porque isso também mobiliza a própria pesquisa e desdobramentos dela, aprofundamentos dela. Então, quem quiser, enfim, comentar, fazer alguma pergunta, qualquer coisa, a gente vai construindo essa troca por alguns minutos e a gente, enfim, é isso. Primeiramente, muito massa. Eu acho que abriu assim uma nova percepção, tipo, nossa, dá para apresentar algo que você estudou, isso é algo que se faz. E, nossa, realmente, um teatro, estudo teatro, legal. Segundamente, eu só tenho perguntas porque eu sou muito interessado também no figurino e justamente no gesto e como o figurino adiciona nesse gesto e nesse corpo e nessa forma. E eu vi que foi dividido, né, por jeitos de usar um figurino, né, por jeitos de representar ali em cena. E o que me pegou foi obstrução, que era, pelo que eu entendi, era como é que eu falo? Era aquele figurino que ele traz um obstáculo. Uhum. Ok. Eva. Check. Uau! Mas eu não sei. Teve um outro figurino que foi, eu acho que foi o da cabeça. A prótese. Aí eu fiquei pensando, qual é a diferença entre a prótese e a obstrução?
porque pode trazer também um desafio em mexer aquela cabeça gigante. Ao mesmo tempo, você estava também usando uma obstrução, que era um carrinho, que você estava com as suas mãos ocupadas. Aí eu fiquei pensando como é que foi feito essa divisão, como é que vocês pensaram isso. Tá. Explica. São categorias que, na verdade, muitas dessas categorias estavam articuladas para dentro do meu projeto de doutorado. Isso era para ser o meu doutorado, quando eu propus como projeto. Só que o que aconteceu quando eu entrei no doutorado foi uma pandemia. E aí fui impossibilitada de fazer qualquer prática que era necessário para poder desenvolver as ideias que eu tinha articulado, as hipóteses que eu tinha articulado de categorias em relação ao uso do figurino. E aí acabou que minha pesquisa virou mais uma pesquisa teórica de revisão conceitual e até o que eu proponho como uma filosofia do figurino. Então, se concluiu nesse sentido da tese. E aí o intercâmbio foi uma oportunidade de voltar ali naquele projeto, tentar trazê-lo com essa revisão conceitual que eu estava falando, porque eu proponho, inclusive, um outro conceito de figurino na tese. Enfim. E aí tem uma coisa que essas categorias do nudez, caracterização, obstrução, prótese, elas são o que eu chamo de modos de articulação do figurino. E são categorias para ajudar a gente a observar, mas as articulações elas podem cruzar no mesmo figurino. Então, você pode estar fazendo, sei lá, uma nudez e prótese ao mesmo tempo, uma prótese e obstrução ao mesmo tempo, enfim, não é uma coisa de só uma coisa ou só outra. Então, sim, uma prótese ela pode acabar funcionando também como uma obstrução. A ideia da obstrução, na verdade, inclusive, nem é essa categoria que eu uso, que eu proponho. A ideia da categoria é o que eu chamo de penetrável, que incluiria a ideia de body art, por exemplo. Tem, sei lá, performers que literalmente já costuraram roupa no próprio corpo, né? Ou já fizeram inserções físicas. A ideia do penetrável é uma composição de figurino que atravessa sensorialmente, fisicamente, o seu corpo. Então, isso modifica radicalmente o seu tipo de movimento, porque você está atravessado corporalmente por aquilo. Tem um figurino, por exemplo, que já foi feito, que é, sei lá, um colete de gelo. Então, imagina você passar como ator, sei lá, meia hora com um colete de gelo em cena. Muda radicalmente o seu físico, assim. Então, não tem mais como você fazer a mesma coisa. Só que aí tem uma coisa da limitação do tempo, dos materiais e de várias questões, que não permitia a gente fazer todas as possibilidades que eu tinha, enfim, elucubrado. E aí, dentro disso, a gente foi achando uma possibilidade que era mais fácil de conseguir também representar, que era essa ideia da obstrução. Então, é alguma coisa no figurino, na verdade, que modifica cria um obstáculo mesmo, assim, cria uma restrição para alguma parte do seu corpo. Enquanto que a prótese, na verdade, ela ou estende alguma parte do seu corpo ou substitui uma parte do seu corpo. Não necessariamente ela precisa obstruir. Ela pode acabar obstruindo, mas não necessariamente isso. Eu posso criar uma mão gigantesca que vai, né? E claro que isso cria uma outra, enfim, possibilidade, uma outra limitação, mas é um pouco isso. Mas eu acho que o mais importante é pensar que as variações elas podem cruzar entre si. E são variações que a gente foi elencando, que eu fui propondo, a gente foi experimentando, mas podem existir mais. É para isso, inclusive, né, que a arte vai acontecendo, é para inventar variações que a gente não está pensando ainda e vai, enfim, alargando o campo conceitual. Suavemente. Então, primeiro, parabéns. Que incrível assistir e perceber como as coisas se costuram, né, nesse final, quando vocês trazem o todo, e aí você, era isso. Então, a gente vai juntando todas essas imagens que vão se formando ao longo da encenação, e isso é muito gostoso, porque a gente está sempre querendo o sentido de tudo, né? E, por vezes, a gente fica, isso aqui é... Estou entendendo, não estou entendendo. E aí, quando vem essa organização visual, para mim dá um alívio. Nossa, eu entendi. Porque a gente tem muito essa necessidade também de ir organizando as ideias. E algo que eu fiquei curiosa observando é que tanto o figurino quanto o gesto estão os dois muito no campo visual. E eu percebo, você menciona, né, que há esse atravessamento para o ator físico, sensorial. Então, essa investigação para vocês tem outro atravessamento que não visual. Mas, durante a construção, a minha curiosidade vocês percebem, não sei se vocês tiveram momentos enquanto público, nesses momentos, mas vocês percebem como o público pode ser atravessado pelo figurino e pelo gesto, que não visualmente? Porque algo que me marcou muito foi a sonoridade.
você me deu uma constância de movimento que, mesmo não visual, eu conseguia acompanhar. E eu associava o som ao movimento. Então, havia um movimento sonoro constante. E isso ia me trazendo a imagem, mesmo quando não estava pensando necessariamente na imagem visual. E aí eu fiquei curiosa se vocês já chegaram a ter essa investigação de outras questões do gesto e do figurino para o público nesse lugar, ou se ainda não, ou se aconteceu e ainda não teve essa reflexão, porque eu fiquei querendo mais. Quando esse som me veio aqui, eu fiquei, nossa, foi criando aqui coisas. Não sei sobre o figurino, mas no caso do gesto, a Elo comentou que a gente está finalizando um livro. E o livro foi criado a partir de outro laboratório, que foi a gramática do gesto, que é tipo quais são os componentes que articulam o gesto. No fragmento do gesto, a gente jogou para vocês algumas ideias, não aprofundamos nela, porque a gente queria aprofundar na relação de interação com o figurino. Mas, dentro desse laboratório, a gente percebeu que, com a lógica de um movimento que tem início e fim, existem coisas que fazemos com os sons e com a boca, com sons que a gente emite com o corpo, que não são nem palavras, nem enunciações, mas são tipo gestos que são... E tem gestos que são locais, tem alguns que são culturais, tem alguns que são próprios que gestuam um pouco o que eu estou querendo dizer. Chá, no Chile, por exemplo, é um som que é reconhecível, mas é só reconhecível lá. Chá. Mas, por exemplo, aqui não faz sentido e acho que opera como um gesto faz. Até aí a gente chegou, não pensei para além. Não, eu acho que assim, acho que dessa forma como você perguntou, como o público pode perceber o gesto figurino sem ser a partir da imagem, não sei se a gente pensou assim, com essa formulação de pergunta, mas nós já conversamos muito, acho que menos em relação ao figurino, mas também falamos sobre isso, em relação ao gesto, que é, por exemplo, o gesto sem o corpo. Então, quando não está o corpo, por exemplo, que acho que produz visualidade, como é gestuar ou realizar gestos com a iluminação? O gesto do som, ou o próprio gesto da palavra, que o Davi acabou de falar, né? Mas acho que ainda está vinculado com o corpo. Mas se eu penso em outras materialidades da cena, como eu posso fazer gesto com isso? Eu tenho certeza que a gente consegue fazer, mas aqui a gente está se centrando no gesto corporal e, inclusive, limitando, né? Nem aparece a palavra, né? Mas eu acho que... E a gente também pensou, né? Como que é entender esse figurino sem o corpo? A gente está aqui pensando em relação ao corpo humano, né? Então, acho que são, assim, outras perguntas que se abrem dessas perguntas e acho que dá para ir longe. Do ponto de vista do figurino, eu acho que, inclusive, isso é uma outra pergunta de pesquisa que geraria um outro laboratório, que é, tipo, se o figurino consegue ser percebido para além do aspecto visual e como ele é percebido para além do aspecto visual. Tipo, entraria super em laboratório e passaria mais 10 dias encontrando possibilidades disso. Existe, dentro da área acadêmica, todas as pesquisas sobre figurino, cenografia, iluminação, maquiagem, essas são nomeadas como visualidades da cena. E eu acho que isso é um lance que, tipo, não cabe mais tanto, porque isso, inclusive, talvez contradiga a própria ideia de imagem, que a gente usa muito para nomear o que está sendo construído quando se articula esses elementos de cena. Na minha tese, eu até sugiro a ideia de sensorialidades da cena, ao invés de visualidades. Porque mesmo que eu esteja com um aspecto visual forte, esse visual ele vai estar automaticamente cobrando também no corpo, ou sugerindo ao corpo uma relação tátil, uma relação, eu posso, sei lá, emitir um cheiro dentro da cenografia, eu posso, através de uma sonoridade, criar um tipo de paisagem, eu posso, sei lá, não só através desse aspecto, desse estímulo que é dito visual. Eu acho que, na verdade, inclusive, quando a gente pensa em imagem da cena, a gente está pensando estímulos para o corpo inteiro, no fim das contas. Ou se a gente pensasse estímulos para o corpo inteiro, a gente alcançaria potências de cena até mais radicais. Então, eu acho que isso aí, inclusive, é uma... Não é que é uma crise, porque eu acho que ainda não está uma crise totalmente posta, mas eu acho que a gente poderia começar a entrar gradativamente. Tanto que, nos eventos acadêmicos, os GTs dessas áreas ainda são nomeados como visualidades. E aí, alguns pesquisadores agora estão tipo, será?
Mas e se eu colocar uma outra referência? E se eu fizer uma cenografia inteira que você não está vendo, mas que você está tocando? O que acontece com isso? Enfim, mas é bem assim, tipo, passo, sei lá, sabe, assim? Que ainda não precisa andar mais um pouquinho, academicamente falando. Então, acho que é isso. Assim, na verdade, eu diria que essa é uma questão que existe e que precisa ser investigada no campo para estruturar ou sistematizar essas formas de pensar. Só para contextualizar, né, eu trabalho com audiodescrição, Elo já sabe, os meninos, e a maior dificuldade que eu percebo do público com deficiência visual está no campo do gesto e do figurino. Porque eles me dizem, você disse tal gesto, tá, mas eu não sei. Eu não tenho, porque a pessoa com deficiência visual, de modo geral, não gesticula. É uma pessoa com pouco vocabulário gestual. Então, a associação de gesto é muito difícil. E o figurino, muitas vezes, torna-se ainda mais difícil, porque quando ele não tem uma associação direta com o movimento cênico, às vezes, quando ele também está colocado de uma forma superficial, para aquela pessoa não faz sentido nenhum nem diferença. Então, descrevê-lo ou não, em alguns momentos, para a pessoa com deficiência visual é indiferente. Por isso que eu questionei, porque às vezes eu fico provocada em como levar de uma forma que essa pessoa consiga, de fato, perceber, que é uma dificuldade que eu sinto muito também. Agradeço tu comentário. Há 35 anos que eu hago teatro e a primeira vez que eu escuto ou veo, entendo essa problemática. Então, agradeço. Creo que quizás en mi ejercicio con la bandeja, comenzamos un poquinho a fazer isso. O gesto associado a esta obstrucción, que era a bandeja, y empezamos a jugar con sonidos, de modo que mi gesto tuviera un pequeño sonido. Hay que seguir por ese camino, sí. También un figurino que suena. Algunos funcionaban así, algunos que no rescatamos funcionaban así, sí. Não, é que eu ia dizer que, na verdade, isso é uma das coisas que mobilizou a minha pesquisa do doutorado, só que um pouco deslocado, que era, se você coloca só a roupa em cima do ator ou da atriz, e esse ator ou essa atriz não faz nada com essa roupa, ele desaparece visualmente. Porque o que acontece é que a cena não é uma... Eu não estou criando uma escultura nem uma pintura, ela não é uma arte plástica. A cena é uma arte cênica, logo, ela está muito mais próxima, por exemplo, da música, talvez, do que da pintura ou da escultura, porque ela se desenvolve no tempo. Então, se a cena se desenvolve no tempo, o figurino, como elemento cênico, deveria se desenvolver no tempo também. Isso implicaria uma variação de alguma coisa. Ele precisaria se mover. E por isso que, na verdade, desenvolvo essa pesquisa, porque, no fim das contas, o que o ator e a atriz muitas vezes faz é não mover em nada. Então, o que acontece é o que eu chamo da aparição. Ele entra, sei lá, com um vestido, um negócio, você olha e fala, o seu olhar reconhece, figurino, ok. Se aquilo não se mexe para nada, o olhar vai apagar e vai começar a olhar outras coisas que estão se mexendo na cena, seja o corpo, seja a iluminação que mudou, seja não sei o quê, e você deleta aquilo, porque sua mente vai começar a escolher o que ela vai perceber enquanto acontecimento cênico, e o que não move, não está variando no tempo, não está se movendo no tempo, você apaga da experiência. E aí o que acontece é, muitas vezes, tem todo um trabalho de figurino e tudo mais, assim, de criação, escolha de roupas, sei lá, o espectador não viu nada, não comenta nada. Fala de tudo, fala do negócio da luz, do detalhe do não sei o quê, e não fala da roupa, que é a coisa que está grudada no corpo. Teoricamente, era para ser a primeira coisa que espanta. É o que está ali, e é uma coisa que consegue desaparecer. Essa era a minha grande questão. Tipo, como é que esse negócio consegue desaparecer se está grudado no corpo do ator? Porque ele para de se mover com aquilo. Porque não tem consciência daquilo enquanto corpo, inclusive. Então, essa era a coisa também, assim, entender a roupa, o figurino enquanto corpo, quando você está com ele em cena. Só para colocar esse ponto inicial. Rapidinho. E eu fiquei pensando aqui, gente, primeiro, boa noite, parabéns pelo trabalho. Achei chique, achei fino, porra, foda pra caralho. E eu fiquei pensando, Heloísa, a nossa deficiência vindo do Departamento de Artes. O quanto a gente se formou não tendo essa percepção. Entendendo o figurino apenas como um adereço que está ali para vestir o ator, né?
E aí eu falo por mim, assim, não vi esse tipo de conteúdo dentro da universidade e, muito possivelmente, no meu campo profissional, não vi também. Então, assim, de fato, fui estimulado a participar de trabalhos que, gente, tem que ter um figurino, então vamos atrás. Porque não dá para... Sim. Sabe? Mas aí o próprio trabalho que vocês apresentam me provoca nesse sentido de, gente, tem um sentido ali. Compõe um gesto, compõe uma ação, compõe uma parte da cena que pode ser essencial para o entendimento como um todo da coisa, sabe? Enfim, achei surpreendente, fiquei muito feliz também. Nasceu aqui no A3. Ele começou no Chile. Chile, a gente ensaiava na PUC Chile, que o Davi e a Andréia são professores de teatro lá na PUC Chile. E aí, depois, a segunda parte em Natal foi toda feita aqui no A3. Então, esse fragmento todinho que vocês apresentaram, de fato... Exato, porque no Chile a gente fazia mais o laboratório de investigar, assim, não tinha, tipo, dramaturgia, nada. Era, tipo, pergunta, categorização, experimentação, nananã. Aí, depois, a gente organizou, literalmente, o roteiro da pesquisa como uma dramaturgia. E, quando chegou aqui, a coisa era, temos que montar essa pesquisa para mostrar para as pessoas. Massa. Então, essa coisa toda, assim, como vocês viram, começa a ser montada como encenação, assim, aqui. Mas tem um detalhe. E tem um detalhe também, o quanto vocês ressignificaram de coisas que tem aqui no espaço, que eu fiquei, meu Deus do céu, tiraram isso daqui. Nossa, ali ficou incrível, entende? Eu achei isso massa, assim, o varal de roupa que tá ali, que eu disse, meu Deus do céu. Enfim, incrível. Parabéns pelo trabalho mesmo, amiga. Tudo você. Só em relação ao que você falou que da sua formação aqui, né, aqui no departamento, e eu acho que, estou pensando na minha formação, que não foi aqui, que foi em São Paulo, que também não veio a partir disso, né? A relação com a maquiagem, a relação com o figurino, e olha que eu ainda tive disciplinas, porque às vezes nem tem, né, disciplina, né? Mas também a atuação, acho que, né, nunca aprendi a atuação a partir de, vamos pensar a partir do gesto? Ou vamos pensar a partir dessa diferenciação entre ação, atitude, gesto, dentro do que a gente poderia falar que é um movimento? E aí, por um lado poxa, que chato, por outro que legal também que tem pesquisas acontecendo, que acho que também é o objetivo, né, das universidades, está gerando pesquisa para, espero, poder transformar a própria universidade e, por outro lado, ter, sei lá, criações, peças, que também vão mobilizando a partir disso, né? Eu fico com essa sensação, assim. Comentei ontem também que quando a gente começou a parte do figurino, eu olhava e pensava, faz tantos anos que eu faço teatro e eu não tinha parado para pensar desse jeito. E isso, ao mesmo tempo, assusta e assusta pero me gusta. É tipo, que bom, sabe? Né? Tipo, ainda tem muita coisa para ser explorada. Acho que já era uma coisa assim. E até mesmo a valorização do profissional, né, do figurinista, porque na elaboração de projeto, pelo menos dentro da minha realidade, total, não se pensa a contratação desse profissional para ocupar essa função, porque ela está muito diluída entre o diretor e os atores, que vão na intuição mesmo. Vamos escolher esse daqui porque combinou e pronto, vai. E ontem a gente, nesse aspecto, né, ontem a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre a dificuldade técnica que a gente teve, mesmo, tipo, a Heloísa fez uma curadoria dos objetos e das roupas, enfim, dos acessórios, a gente dispôs no espaço os atores e atrizes, e aí a gente foi escolhendo, né, para poder chegar ali no que a gente queria a partir das articulações que a Elo trazia. Mas muitas vezes a gente pensava, tinha uma ideia que na cabeça era maravilhosa e quando a gente ia fazer, não funcionava, simplesmente, porque tinha uma limitação técnica mesmo, né, de falta de conhecimento, que é de um campo específico do fazer teatral, né? E mudando um pouco de assunto, na verdade, eu estou curiosa para saber uma coisa que a gente ficou conversando um pouco ontem em relação à percepção de vocês sobre o formato, né, da aula espetáculo. Então, tem algumas coisas que estão tipo emparelhadas. A Kelly trouxe essa questão do som, né, vinculado ao gesto.
quando soava. Tem também o PowerPoint que aparece, apresenta. Ontem alguém falou que se perdeu em algum momento das informações. E aí tinha o PowerPoint antes das entradas, tinha o PowerPoint sozinho e tinha o som. E aí eu queria saber, assim, tipo, eu vou falar de trás para frente, mais ou menos o que eu falei, tipo, se vocês puderem levantar a mão para saber o que pegou vocês mais, ou todos, ou todas as coisas, sei lá. Faz sentido a minha pergunta? Tipo, o que foi que vocês conseguiram prestar mais atenção do ponto de vista desse formato de aula-espetáculo para que a gente possa entender modos mais interessantes, sei lá, ou outros, não sei. Mas pensando nos elementos separados? Os elementos separados. Então, tipo, quem prestou muita atenção no gesto? Sei lá, levanta a mão. No gesto com o som, perdão. 1, 2, 3 pessoas, tá. Tipo, pim. Repete aí a pergunta, que eu não entendi, não. Hashtag confusa. Como assim? Tipo, não é competição entre o figurino e o gesto. Não. Ajuda a ver o gesto. Isso. Pronto. Obrigada, Davi. A palavra que indica o procedimento ajuda a ver o figurino. Sim. E ajuda a ver sim. E depois, quando tiramos tudo e fazemos uma cena como a gente sabe fazer cena, conseguem ver as transições, a subtração, a adição, a nudez, o gesto abstrato, o gesto construído, o gesto... Tipo, aprendem. Se esse negócio cair é R$2.000. É só uma coisa que eu vi que tinha o adicionar, que eu fiquei bem curioso em saber, e eu vi que, né, deu para saber, eu entendi. Só que eu senti, alguns deles eu senti falta de mais um exemplo, porque era só um exemplo, aí depois saí, não, talvez eu não tenha entendido. E eu acho que o barulho, o pim, às vezes ele me confundia, às vezes. Porque às vezes eu via um gesto, só que não batia. Aí eu ficava... Cadê, né? Isso não é um gesto. E você poderia lembrar qual? Ah, não, mas isso é porque não vi, talvez. Não, mas esse é gesto. Mas eu tinha alguns gestos que você não marcava, mas é porque ele está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Pois é, com certeza. Teríamos que ter uma pessoa só para... Sim. É verdade, é verdade. Também tem o tempo que ele se prolonga. Então, às vezes, quando vem um movimento muito próximo, ele ainda está se diluindo. Então, talvez o som possa ser testado com outro instrumento que não tenha um tempo de prolongamento tão grande, não sei. Ou então pausar mesmo no gesto, realmente, depois ir. Porque às vezes fazia um gesto e depois ia pro outro. Mas o que você falava era interessante porque todos nós fizemos todas as articulações em Santiago. Todo mundo provou uma ou duas articulações, finalmente deixamos uma ou duas. Também eu faço algumas articulações que Mainá inventou, ou cambiamos, fomos trocando. Não sempre fizemos aqui a que nós inventamos. Então, essa ideia de trabalho coletivo é verdadeiramente coletivo. Eu tenho uma pergunta só em relação a esse pin do gesto. Você fazia no início do gesto, ou no final, ou no meio? Não consegui sistematizar em 3 dias. Não consegui sistematizar em 3 dias, porém, é uma coisa que eu já falei para a equipe do Chile, porque em dezembro a gente vai fazer uma peça, aí sim, é uma peça, a partir da relação, eu estou propondo que seja entre o gesto e a palavra. E eu achei esse negócio, porque esse negócio apareceu aqui os últimos 3 dias, ou 4 dias, e foi pela necessidade de, gente, acho que o espectador pode começar a se perder com essa materialidade. Então, para ajudar, isso apareceu. E não consegui sistematizar, porém, já notei problemas. Por exemplo, o mais caótico para mim era esse gesto que era a mão figurinando a meia. A meia rastão. Sim? Que é um gesto. Só que aí eu precisaria
Então, quando que começa, quando que termina, eu acho que é uma problemática. E, por exemplo, sei lá, aqui eu acho engraçado poder fazer tim, 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 tim. Mas, por exemplo, quando o ator faz fum, 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 eu acho que esse é um gesto, só que está apresentado dessa forma. Então, aí eu tentava quando concluía. Acho que é quando concluía, eu tentava. Sim. Não, só porque às vezes me confundia um pouco de quando entrava esse som, se era no início do gesto, ou no final, ou no meio, enfim. Parabéns, pessoal, vocês arrasaram. Estou sempre aqui vendo tudo de Lu. Olha aí, fazendo parte. Nossa, eu tinha várias coisas para falar, vamos ver se eu otimizo aqui. Uma sugestão que, quando a gente fala sobre essa questão sensorial, alguém falou sobre o uso de outros instrumentos. Eu acho que isso vai pirar a sua cabeça. Mas eu acho que isso ajuda. Por exemplo, se a gente está falando sobre... A gente vai colocar um figurino que é um gesto, até mais do que o gesto do que o próprio figurino, talvez. Pesado, com raiva. Se a gente coloca um tambor em vez de um sino, no sino a gente coloca mais leveza. O tambor talvez marque mais uma coisa mais densa. É uma sugestão e Ave Maria, tadinho do bichinho. Mas só, né? Outra coisa que eu estava lembrando, assim, que na sua pergunta, quando essas perguntas que vocês fazem para ter um entendimento, né, assim, geral, mas aí eu devolvo uma pergunta, né? Vocês têm uma intenção de estender para o público, assim, porque aqui eu imagino que as pessoas são mais voltadas para a área artística. E aí eu pergunto isso porque, para mim que estou assistindo, é muito tranquilo o ritmo. Mas eu estou vendo como uma pessoa técnica. Talvez para o público como uma aula, porque para mim tem esse formato aula, e é super dinâmico no formato aula, mas talvez para o público em geral não seja, mas aí eu já não sei qual é a intenção de vocês. E a outra coisa que eu ia dizer é que, como consultora de imagem, que já entra na moda e vai para um outro caminho, mas que eu também me interesso por figurino, é muito interessante essa reflexão em torno do que tudo parte de dentro da gente. Tudo parte também do gestual, né? E aí, quando eu pego um cliente e tudo mais, para eu fazer essa pessoa entender que o que a gente vai buscar é uma expressão dela e não o que está posto como tendência, e não o que está posto como a moda do desfile no São Paulo Fashion Week, é um grande desafio. Então, eu acho que é um desafio que vai além da arte. É um desafio social mesmo. E isso, para mim, que não estou trabalhando diretamente hoje em dia com figurino, é uma coisa que também fica muito exposto no material de vocês. Assim, eu achei isso muito legal. Então, me fez pensar muito nessa perspectiva. Vou falar sobre uma das coisas que você falou, que é sobre o formato. Particularmente me interessa muito. Agora eu estou fazendo meu doutorado, e o doutorado, o título chama A Encenação da Pesquisa, que é exatamente pensar o que acontece quando a gente organiza uma pesquisa que acontece na prática em um formato compartilhável com o público. Nossa peça anterior, de terceiro abstracto, chamava Figura Humana, e, de alguma forma, tinha muita familiaridade, similaridade com o que a gente está fazendo aqui, no sentido de ir expondo uma estrutura para o público. No caso, era assim, olha só como a gente pode perceber. Eu fazia o primeiro texto e eu falava, apenas perceba, tente perceber o que está acontecendo. Em seguida, a gente falava, olha, existe o corpo tem articulações, tem o dedão, tem não sei o quê. Daí, do corpo ia para o espaço, do espaço para o tempo, pulei, né? Não, do corpo para o espaço, espaço para o tempo, os objetos, e, em seguida, a gente parava de falar e tinha um último momento em que as coisas apenas aconteciam. Um pouco similar com o que aconteceu aqui no final, que a gente volta com essa roupa aqui, e depois a gente coloca figurino para ver como que muda, né? Então, assim, a gente acabou de fazer uma peça, que inclusive também era parte do doutorado do Davi, essa outra peça Figura Humana, pensando um pouco essa relação de como transformar as apresentações, como transformar o formato de peça a partir da pesquisa. Por outro lado, aqui,
a gente não estava escolhendo montar uma peça, não era esse o objetivo final. A gente realmente queria compartilhar os lugares onde a gente chegou no laboratório, só que de forma cênica. E aí isso, para mim, também me abre a pergunta de, ok, aula-espetáculo eu entendo, mas e se eu chamasse, sei lá, só de aula? Ou se eu chamasse só de espetáculo? O que está acontecendo, o que tem que ter, o que não tem que ter para que seja espetáculo, sabe? No caso do Figura Humana, me surpreendeu muito que, para as pessoas que não eram de teatro, fazia muito sentido. Fazia muito sentido você ver uma peça sobre teatro, mesmo você não sendo de teatro, e aproveitar, e gozar, e desfrutar. Acho que isso acontece por esse lugar entre, que no fundo, sintetizando, acho que o que é legal desse outro tipo de formato, que tem a ver com a pergunta da Mainá, é essa relação entre o sensorial com o cognitivo, da sensação com a percepção, do racional com, enfim, dessa mistura. Então, eu leio algo, eu vejo acontecer. E também com a ideia de demonstração. Acho que, enfim, acho que também tem muita coisa que pode ser explorada, mas no caso aqui era pensado como aula e a gente sabia mais ou menos o público que a gente ia encontrar. A gente chegou a conversar isso algumas vezes. Provavelmente vai ser o pessoal que trabalha na área, ou estudante, sei lá o quê, que era o objetivo mesmo agora. Mas a gente quer fazer uma peça a partir disso. E aí eu perguntava para a Elô e para o Davi que estão dirigindo, vocês pensariam em mudar muito a encenação? Aí, respostas que ainda estamos pensando. Eu ia dizer que, para mim, isso que a gente constrói, essa obra, esse formato específico, ela é da mesma ordem de um artigo acadêmico. Então, do mesmo jeito que o cara está lá, sei lá, pesquisando sobre a vacina para o Covid, deve ter produzido um monte de artigos acadêmicos, com estrutura científica e tudo mais, e que está disponível em vários repositórios de universidades, e, teoricamente, qualquer pessoa pode ler. A gente tem isso, assim, tipo, sei lá, psicanálise não é meu campo, mas eu acho massa e já li vários artigos científicos, assim, de periódicos e tal sobre o assunto. Então, qualquer pessoa poderia estar aqui, mas sim tem um direcionamento, eu acho, dessas obras específicas, para como se fosse para a comunidade que vai trabalhar com isso. Então, me interessava, por exemplo, aqui pensar de, tipo, quem é a galera que é figurinista da cidade, ou que é artista, ou que porque aqui pode pegar, nossa, pegar isso e já começar a trabalhar outra coisa, ou, inclusive, contestar e dizer, não, velho, peraí, tem um problema aí que tá, um buraco que não está resolvido, isso gera uma nova pesquisa, mas que, sim, no fim das contas, qualquer pessoa poderia assistir. Mas eu acho que tem uma estrutura que é pensada, direcionado para essas pessoas que já têm esse aporte técnico. Então, inclusive, eu acho que, sei lá, em outras pesquisas, em outras formações, eu até, sei lá, conseguiria arriscar, complexificar ainda mais esse ritmo, pensando nisso, assim, inclusive em termos técnicos, entendeu? Assim, pensando que, tipo, essa pessoa já tem um know-how, ela sabe do que eu estou falando se eu jogar isso aqui. E aí começar a fazer essa comunicação. Mas por isso, assim, porque eu acho que isso especificamente eu vejo como da mesma ordem de um artigo. Tá? Enfim, mais uma vez, parabéns, ficou fino o trabalho, ficou muito bom, garbo, elegância. E eu tinha uma pergunta que ela não tange tanto no caminho da aula espetáculo, mas se eu puder responder sobre, acho que a parte que mais me atrapalhava era a narração, a explicação com o gesto, porque talvez é porque eu fui um péssimo aluno na escola, então a palavra, assim, a explicação sempre eu ficava, tá, Heloísa está falando algo muito complexo, deixa eu prestar atenção nela. Aí eu, assim, sabe, aí a palavra muito direta, o gesto direto e o som muito direto, acho que criava um organismo muito mais fácil de entendimento para mim, é muito pessoal, assim, que tem problema com atenção. Enquanto eu não conseguia absorver, eu consigo, tipo, isso que o Léo falou, da obstrução, quando apareceu uma palavra e um movimento, eu assimilei muito rápido, mas, tipo, as frases faladas e as pessoas andando, às vezes eu não conseguia assimilar, porque, enfim, questão de atenção mesmo. Mas eu tinha uma pergunta para fazer mais para os meninos, mais, tipo, eu sei que Caju foi a primeira vez que foi no Chile, né? Oi? Foi a primeira vez no Chile, né? Sim. A gente estava conversando sobre, e a gente falou do aspecto do som e da aula, espetáculo, mas eu não sei se perguntaram ontem, mas o quanto desse aspecto cultural moldou a pesquisa de vocês, e talvez o aspecto de jeitos de criar pesquisa, sabe? Tanto de alguém daqui de Natal com a nossa cena, e Caju com o tipo de teatro que ele faz, de direção, por exemplo, com os meninos de Rebuliço, Mainá também, que atuou com Elô, e esse outro lado, porque quando eu estava lá, eu vi um outro tipo de teatro, né, no começo do ano, e que é diferente do que se faz aqui. Eu imagino que o figurino também acaba resvalando nesse caminho. Então, o quanto
foi doido estar no Chile e aí, tipo, levar a experiência figurino no Brasil e vocês virem para cá, o quanto do aspecto cultural molda muito a pesquisa e também até o jeito de atuação de vocês, né? Enfim, seria isso. Espero ter fechado com chave de ouro. Não, vai totalmente assim, tipo, pensando agora, entendeu? Mas é que hoje eu mandei vários áudios para Heloísa, porque é isso também, a gente ficou muito pego todos esses dias, eu sinto, né? A gente saía da sala de ensaio e aí sentava em algum canto e aí começava a conversar, aí escrevia, aí ia para casa, estavam os três juntos, nós três e depois os três. E conversa, e vamos escrever, e não sei o quê, e apontamentos, foi muito intenso, né? Angústias e tudo mais. Porque tem diferenças, eu acho que são 6 pessoas diferentes, 6 universos diferentes, por mais que tem aspectos culturais, sim, mas também tem esses outros lugares do ponto de vista dessa subjetividade que atravessa, entendeu? E era um pouco isso que eu estava falando com a Elo hoje de manhã, assim, o que cada um traz dentro desse ponto de vista cultural, subjetivo, enfim, estou chamando de subjetividade tudo que atravessa a pessoa e forma ela como ela mesma, por assim dizer, né? E que chega ali, naquele momento você escolhe algo a partir de quem você é, sabe? E eu acho que é isso, assim, são diferenças. A gente assistiu coisas no Chile muito interessantes, inclusive, de estéticas que não tem aqui, não sei, posso estar falando não uma heresia, mas que não tem aqui em Natal, né? Inclusive de ordem bastante gestual. E foi muito legal, assim, muito interessante de trocar e de perceber esses outros universos. Assim, eu acho que essa característica também do intercâmbio é interessante, né? Quero sumar só uma coisa, tem que ver com a temperatura. É importante, a gente falava, não sei se faríamos isso em Santiago, agora está frio. Caju moria de frio em Santiago. A gente estava no final do verão e Caju tinha frio. Então, eu não saberia se Caju vai sair tão pelado em Santiago, na aula espetáculo, a causa do frio. Mas isso também não é tão anedótico, porque aqui as roupas ficam coladas, cruzadas. Era muito difícil botar e tirar as roupas lá. Então, também teníamos que escolher muito bem que botar e que não botar, que é necessário, que não é necessário, a causa do calor. E tem outra coisa também, os brasileiros em geral têm uma relação com o corpo muito mais orgânica, muito mais livre, de movimento, de conhecer seu corpo, que a gente no Chile, eu acho. Acredita isso? Não está de acordo. Não, ele nunca está de acordo. Eu não estou de acordo. Mas eu, como espectadora, por exemplo, de figura humana, eu olhava e adorava esses atores, todos brasileiros, com seus corpos, como na praia. No Chile, as pessoas ficam mais tapadas, mas eu acho que é a causa do clima. Então, isso, para esta pesquisa, eu acho que é uma pista interessante. Muito curiosa, assim, que não tem exatamente a ver com a pesquisa, mas a sensação de ver as pessoas saindo do metrô, todas de roupas muito escuras, e a gente estava muito sensível, né, a isso, a estética das roupas, enfim, de roupas escuras, preto, era muito mais marcado isso do que a gente vê em Natal, a gente anda muito mais colorido aqui. Sim. Isso é muito... Eu era o ponto colorido lá. Mas em relação à pesquisa do figurino do gesto, foi uma delícia, mas também foi um desafio para mim. Enquanto ator, eu acho que a forma como eu trabalho, como eu atuo, é uma forma, eu acho que, né, quem já me viu, que é mais ligado, mais pro popular, teatro de rua. Então, eu tive muita dificuldade, principalmente na pesquisa do gesto, em iniciar, em finalizar o gesto.
Eu sempre começava um gesto e já partia para outra coisa. Então, aí Matheus, não, finaliza, finaliza. Eu ficava, eu estou finalizando. E ele vinha conversar comigo, porque eu fiquei, nossa, eu acho que teve um dia do gesto que eu imaginar. A gente saiu, e eu saí, meu Deus. Aí eu saí, a gente saiu da pouco, eu fui comer um sanduíche, porque eu estava querendo me estragar naquele dia, porque eu estava com, meu Deus, e tinha isso também, né? Quando foi a pesquisa do gesto, a gente optou por ser todo em espanhol, para ter esse intercâmbio todo em espanhol e a pesquisa do figurino todo em português. Então, quando era a pesquisa do gesto, eu tinha que, apesar que eu compreendo um pouco, mas eu tinha que ainda traduzir o espanhol para o português, traduzir o gesto no meu corpo, traduzir o conteúdo, era muita informação, e eu ficava, caralho, eu não sei o que eu estou fazendo. Tipo, eu só estou fazendo. E eu lembro que um dia Davi percebeu, porque eu ficava muito na cabeça e eu não conseguia fazer nada. E Davi percebeu e ele, enfim, fez um jogo lá, bem corporal, e só para sair da cabeça e colocar no corpo. E Andréa falou uma coisa muito importante. Sai da cabeça, pensa com o corpo. E eles têm uma expressão que é chupapo-chumami. Chupapo-chumami. Eu falo. Como é? Chupapi-chumami. Chupapi-chumami. Que era isso aí, chupapo-chumami. E entrou. Então eu comecei, tipo, quando vamos lá, faz gesto com o chupapo-chumami. E entrava e ia. Mesmo você não sabia o que estava fazendo, mas eu entrava e ia. Mas eu acho que foi importante em relação para a minha pesquisa enquanto ator, reconhecer que eu tenho esse modo de atuar, que vou usar essa palavra, mas não é essa palavra que eu quero usar, vou usar por falta de outra, não é tão limpo, né? Não é essa palavra que eu quero usar, mas mais preciso, isso, de precisão, de consciência, que é mais... Então, eu acho que para mim, enquanto ator, eu levo muito isso, tipo, ser mais preciso, finalizar algo para iniciar outro, não precisa sempre ser tudo ligado. Às vezes é bom ser tudo ligado, às vezes precisa ser tudo ligado, mas às vezes a gente precisa finalizar para iniciar outro. Mas eu confesso que ter consciência, mas a pesquisa do gesto é isso. Hoje eu compreendo bem mais, mas eu ainda fico, o que é isso? Tipo assim, E eu falo, não, isso não é gesto. Às vezes eu falo, não, para mim isso não é gesto, mas aí é gesto. Eu falo, não, mas não é gesto, é movimento. E às vezes eu fico batendo, Mas já a pesquisa do figurino, eu acho que foi em português. O momento foi em português, então eu acho que eu consegui acessar mais diretamente, mas quando vem isso, a interação do figurino com o gesto, aí eu acho que dá, agora eu estou conseguindo, não sei, sentir mais. Eu acho porque também é isso, o que você sente, né? São 4 corpos, cada um tem suas experiências, e que às vezes um acessa mais rápido, o outro não acessa. E às vezes é isso também. A gente fazia esse estilo de passarela quando a gente estava testando o gesto e o figurino, a interação dos dois. Então, assistir os outros também foi muito importante para mim. Eu vi o que Mainhã entrava, e eu vi o que Matheus fazia, e o que Andréa fazia. Aí, agora é isso, né? A gente ia criando meio que ferramentas e construindo, mas às vezes tinha muito isso. Tipo, o problema é quando, vamos interagir, que a gente ficava, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Aí a Heloísa, vai, faz. E tipo, aí às vezes, e Elo, ela fala algo importante, que às vezes tinha esse momento de vai e faz, mas às vezes Elo frisava muito, pensa, tipo, a gente tem que pensar também no que vai fazer. Porque às vezes se ficar só não vai e faz, é legal, porque às vezes o corpo resolve, mas às vezes é bom a gente pensar também porque é um só, né? Para a gente, tanto o pensamento, o corpo, um só, também resolver o que a gente vai colocar. Mas é isso, mas foi muito, muito, muito interessante. Foi incrível. Não, queria fazer um comentário muito pequeno, que é sobre a relação de intercâmbio, mas eu sei que são as portas do inferno entrar aí, porém queria jogar aqui. Que eu acho que uma das grandes diferenças, eu estou falando como uma pessoa que fez doutoramento aqui, em São Paulo, então participei dentro do campo acadêmico no Brasil, que eu acho que uma das diferenças culturais nos termos artísticos é a presença muito discutida dentro da academia lá, da prática artística como pesquisa, e daqui da mistura de pesquisa e criação.
Tipo, criar já é pesquisa, enquanto lá pesquisar é diferente de criar. E podemos fazer criação pesquisando. Então, aí gerava uma coisa que, por exemplo, eu lembrei, a propósito da sua pergunta, no momento que a Elo falou pra gente, como será que o público de lá vai perceber uma coisa assim? Eu falei, bom, perceberá como o que a gente está fazendo. Olha a interação entre o figurino e o gesto. Tipo, não sei, talvez choca de, isso... E, de fato, a ideia de aula, espetáculo, veio desse intercâmbio cultural. Tipo, de não colocar demonstração cênica. Tipo, que talvez fique um afastamento. Aula, espetáculo, talvez é uma aproximação dessas coisas para compreender melhor. Sei lá, não sei. Acho que ali tem uma coisa de intercâmbio cultural interessante. Isso. Bom, para fechar, só queria dizer uma coisa também, que é todos os figurinos que vocês viram são criação dos atores e das atrizes. Nenhum foi tipo, eu cheguei lá e disse, você vai usar isso e assado. E isso, para mim, é muito importante dizer, porque isso, inclusive, baseia a parte da pesquisa, que é o ator e a atriz ser capaz de propor uma base de figurino, onde depois o figurinista iria lá e iria tornar aquilo ainda mais complexo. O que vocês viram aqui, eu acho que soma umas 12 a 15 escolhas de figurino, mas do que a gente fez, por exemplo, em Santiago, beira quase 40 criações de composição. Então, tipo, isso para mim foi outra coisa fenomenal, assim, ver a quantidade de coisas que a gente conseguiu, que eles conseguiram produzir, compor a partir desses estímulos, assim, e coisas muito legais, assim, a gente tem registros de imagens muito legais, que obviamente que tudo não vai aqui porque não dá tempo, e porque algumas coisas eram repetitivas em termos de procedimento, então a gente foi fazendo uma edição para ficar mais, enfim, exemplificar. Sobre esse lance do cultural, não tem a ver necessariamente com o cultural, assim, dizer, o Chile é assim, o Brasil é assado, mas tem uma coisa que eu tenho acreditado muito, que eu acho que é importante, didaticamente importante, é sobre a variação de mediação, seja na relação de uma aula espetáculo, por exemplo, para o público, seja dentro do processo. E aí, por exemplo, é a segunda vez que eu estou trabalhando com o Davi, no Figura Humana eu fiz assistência de direção dele, que foi uma experiência maravilhosa, assim, inclusive que me fez compreender o lugar da assistência de direção, para além desse lugar que às vezes se coloca como de um aprendiz, mas como uma função concreta e que pode ser muito necessária. E agora a gente partilha a direção disso. E faria isso várias outras vezes de novo, de tipo ter mais de uma pessoa dirigindo um processo, porque tem uma coisa que eu acho que é do mesmo jeito que o espectador, por exemplo, para uma pessoa pode ser que a narração seja maravilhosa e depois que vai embora a narração eu me perdi. Para outra pessoa, nossa, na narração não consigo, aí quando ela vai embora eu consigo entrar. Porque a gente aprende de maneiras diferentes, a gente funciona de maneiras diferentes. A mesma coisa eu acho que a equipe. E aí, para mim, assim, ter duas figuras na direção ajuda, inclusive, a dar conta da diversidade de formas como o ator ou a atriz consegue perceber o que está rolando e criar. Então, às vezes, eu percebia isso no laboratório, que, sei lá, já teve momentos que o Davi estruturou uma coisa que, quando acontecia, tipo, ficava meio truncado, e aí, às vezes, eu vinha e fazia, tentava reorganizar exatamente o que ele fez. Tipo, peraí, o que ele está fazendo tem sentido, talvez seja uma outra mediação que vai fazer a gente conseguir alcançar aquilo. E aí, muitas vezes, eu estava dirigindo um negócio e, a partir do modo como eu estava organizando, o Davi conseguia elaborar uma estrutura de pensamento que fazia a gente avançar tal coisa. Claro que isso também tem a ver, eu acho, que com um processo de confiança muito grande, que é muito legal, assim, que eu acho que a gente consegue chegar num ponto, para mim, que é fantástico, dele chegar e dizer, dirige isso aqui que eu vou cuidar de tal coisa, e eu chegar e dizer, vai, você faz isso. E isso, assim, pensando do ponto de vista de que são dois encenadores, e que, às vezes, encenadores, né, batem as cabeças, assim, isso eu acho muito legal e muito bonito. E que eu acho que a gente, enquanto processo, só ganha com isso. É isso, gente. Então, a gente vai encaminhando para o fechamento aqui. Aí a gente se encontra na Frisson, vai ter transmissão do show da Lady Gaga, é real, Lance. E aí a gente pode continuar a conversa em outros momentos, enfim. Obrigada pela presença. E é isso. Observar o figurino e os gestos da Lady Gaga, exato. Para praticar. Na mão. Valeu, gente.